Josué capítulo 1, verso 8. Creio que todos acharam. Amém. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Curvem vossas cabeças em nome do Senhor Jesus para que possamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, pedimos licença para falar da tua palavra, meu Pai. Pedimos com toda a autoridade, meu Pai, que o Senhor concede a todos os homens essa oportunidade de poder ministrar o evangelho que salva, o evangelho que muda, transforma vidas, o evangelho que tem o poder de mudar uma história, mudar uma nação. Por isso eu clamo em teu santo nome, meu Pai, para que me use como instrumento neste momento, para falar aquilo que o Senhor quer para os teus filhos, e que me importa, meu Senhor, para mim, é que o teu nome cresça e que o meu nome diminua, e que a tua palavra seja neste momento pregada com poder e autoridade, e que produza frutos, não somente no coração dos que estão aqui presentes, mas também daqueles que irão nos assistir ou que nos assistem, e também no meu coração, meu Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus e já agradeço. Amém. Cada um podeis assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Amém. O tema da ministração de hoje, meus irmãos, fala sobre o bem-sucedido para o reino de Deus. Josué capítulo 1, verso 8. Eu vou ser bem objetivo, meus irmãos, para que a gente possa acabar dentro do horário, tá bom? Então vou fazer uma breve leitura da introdução que eu fiz aqui. Atualmente tem se perdido a verdadeira essência dos valores cristãos e do reino celestial. De modo que hoje um cristão é visto como bem-sucedido em sua fé quando possui bens e riquezas, quando na verdade o bem-sucedido perante os valores do reino de Deus é totalmente contrário. Na mensagem que acabamos de ler em Josué capítulo 1, verso 8, vemos que Deus descreve a Josué que para ser bem-sucedido, ele deveria cumprir simplesmente o propósito de Deus. Então já começa por aqui já vendo que bem-sucedido não é bem assim como estão sendo ministrado em algumas outros locais, assim posso dizer. Porém temos visto atualmente que cumprir o propósito de Deus em suas vidas é apenas um detalhe na vida desses homens que buscam a teologia da prosperidade. De maneira, meus irmãos, que isso eu falo com tanta firmeza, é que a partir do momento que eles vão buscar a teologia da prosperidade, eles deixam em segundo plano a Deus. Eles podem ali dizer que estão adorando a Deus, buscando, mas a vontade deles de fato não é essa oportunidade de estar ali diante do Todo-Poderoso, e sim diante daquilo que o Todo-Poderoso pode lhes dar. Então mudou-se então o paradigma, mudou-se então a cultura que foi tanto traçada pelos homens de fé, que foi tanto doutrinada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, e que está sendo distorcida por esses homens que consideram como lobos, uma vez que eles querem simplesmente tirar das ovelhas toda a lã que elas possuem, ao ponto de muitas delas irem com seus carros para essas igrejas e voltarem sem eles, ao ponto de muitos deles tirarem todas as suas economias, despejarem nessas igrejas, despejarem aos pés desses homens ditos apóstolos, ditos outros pastores, bispos ou qualquer outra nomenclatura, ao ponto de entregar tudo o que possuem, acabar com as suas famílias, com seus casamentos, acabar com as suas vidas, em razão de uma fé ou de uma palavra que está sendo distorcida, para poder cultivar o que em cada coração às vezes possui, que é essa vontade de ter prosperidade, de ter riquezas. E deixando muito claro, meus irmãos, eu não sou contra a prosperidade, eu não sou contra a riqueza, eu sou contra aquilo que ela pode fazer na sua vida. E se for um desejo do meu coração, como eu desejo mesmo, o meu maior desejo é que você seja próspero, mas antes dessa prosperidade, que você tenha realmente a certeza de que aquilo que você vai possuir nessa terra, vai ficar nessa terra. Então se você tiver uma boa vida, você vai deixar aqui nessa terra, mas há algo que você não vai deixar nessa terra, que é a sua salvação. Então se você tiver essa certeza de que você, sendo próspero, você tem o poder de ajudar pessoas, sendo próspero, você vai poder ter a condição de poder abençoar outras vidas, esse é o pensamento, sim, correto, de ser próspero em tudo na sua vida, e na questão financeira você estará bem, mas cumprindo com o propósito de Deus, que é ajudar ao próximo, que é auxiliar a todos.
Reparem que os valores mundanos de bem-sucedido são os mesmos que adentraram diversas grandes igrejas pelo Brasil e no mundo. A teologia da prosperidade, meus irmãos, que é o que eu venho veementemente rebatendo em muitas ministrações minhas, ela foi iniciada nos Estados Unidos. Inclusive eu vi um documentário hoje, que segundo eles, os países que eram mais pobres no mundo, eram os países que mais demonstravam fé nesse Deus eterno. Era o país mais religioso, não no religioso no sentido maléfico da palavra, aquele criterioso, aquele que aponta o dedo, não esse religioso, o religioso de fé, aquele que cumpre o propósito de Deus. Então, esse documentário, que é um documentário talvez ateísta, né? Enfim, ele deixava muito claro que os países eram pobres porque buscavam simplesmente a fé, depositavam todas as suas esperanças na fé. E em contrapartida, colocavam os países ricos, né? Os maiores países ricos, como, se não me engano, 70% da população não colocava a fé deles como algo principal em suas vidas, ou menos importante. Então, indiretamente, eles quiseram dizer que os países eram ricos porque eles não tinham essa ingenuidade de ter fé. E colocaram como única exceção os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, como única exceção de um país que possui fé e é próspero e é rico. Porém, eles deixam claro que a exceção dos Estados Unidos ser isso, um país de fé e rico, é porque nos Estados Unidos é pregada a teologia da prosperidade. Então, começou lá a teologia da prosperidade, veio para o Brasil. Pode olhar que os pastores aqui no Brasil, eles seguem alguns outros, que eu não posso aqui citar nomes, mas tem uns pastores americanos que fazem shows praticamente no púlpito e ganham plateias, ganham fiéis, e com esse discurso de dê a Deus, prove Deus, confronte Deus, que você vai ter milhares de bênçãos. Os defensores desta heresia dizem que para ser bem-sucedido é preciso ter grandes quantias no banco, posses, investimentos. Basicamente é isso. Mas eles se esquecem que para ser bem-sucedido para os valores do reino é algo totalmente contrário ao que eles doutrinam. Se vocês repararem, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram bem-sucedidos nessa terra porque eles cumpriram o propósito de Deus em suas vidas. Eu gosto de olhar para todos os apóstolos, eu tenho um amor especial a cada um deles. E eu olho muito também para o apóstolo Paulo, ele até, o encontro real que ele teve com o Senhor Jesus, onde ele ficou cego, né? Ele perseguia a igreja até então. Até aquele momento ele não cumpriu o propósito de Deus. Mas a partir do momento que ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, que eu descrevo para cada um de nós como aquele momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Aquele momento que cada um de nós lembramos assim com muito carinho, que foi o momento que eu decidi servir a Cristo. A partir desse momento, que foi o momento que Paulo teve de encontro real com o Senhor Jesus, ele teve ali o início do cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Então Paulo cumpriu o propósito de Deus em sua vida. Então Paulo foi um homem bem-sucedido. O bem-sucedido para o reino é exatamente isso. É cumprir o propósito de Deus em sua vida. É como nós lemos aqui em Josué 1:8. É você, aqui Deus descreve, medita na lei, dia e noite. Para que possa você cumprir, em outras palavras, para que você cumpra o meu propósito. Para que você possa, que farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas Deus escreve, meditas na lei. Ouve os meus mandamentos. De fato, cumpra os meus mandamentos. E serás bem-sucedido. Mas esse bem-sucedido e a prosperidade aqui, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Mais à frente eu abordarei um pouco sobre ela. Então eu acabei de falando sobre os apóstolos. E o próprio Senhor Jesus foi muito bem-sucedido aqui na terra. Pois ele cumpriu com tudo aquilo que Deus planejou em sua vida. Foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Foi crucificado e ao terceiro dia venceu a morte. Foi crucificado e venceu. Então, meus irmãos, Jesus Cristo cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Seguiu estritamente o que Deus tinha planejado e cumpriu. E quero lhes fazer 3 perguntas. Você quer realmente ser bem-sucedido para o reino? Outra pergunta, você tem cumprido com o propósito de Deus em sua vida? Faça a reflexão cada um, meus irmãos. Vou começar por mim. Você que nos assiste.
Tem deixado sempre para depois ou postergado a sua decisão e vontade de cumprir o propósito de Deus em sua vida? Reflitam e vejam se uma dessas 3 perguntas vocês têm resposta e se respondem da forma que Deus quer ouvir neste momento, meus irmãos. Amém? O que eu vou falar agora é bastante interessante, meus irmãos. Vou trazer um exemplo de uma caixa de presente, para trazer um contexto assim palpável, para que a gente possa visualizar o que eu quero dizer com essa mensagem de hoje. Eu considero o reino do Senhor uma caixa de presente. Só que dentro dessa caixa de presente tem várias outras caixas. Então, a caixa de presente grandona e outras caixas dentro. Essa caixa de presente grandona que Deus entregou para cada um de você que está aqui, eu já tenho essa certeza que Ele entregou essa caixa de presente, porque você está aqui, você está ouvindo a palavra dEle, você decidiu servi-lo, você decidiu seguir o caminho dEle, e você que nos assiste já tomou essa decisão, você possui essa caixa de presente em suas mãos, saiba. Essa caixa de presente, como eu já disse, ela tem outros presentes. Então você, quando abre essa caixa de presente, você vai olhar o presente que tem dentro, aí você se depara com essas outras caixas, mas assim que você abre, já tem uma carta, que seria de fato a primeira mensagem que Deus quer passar para você assim que você abre a primeira caixa. E a primeira caixa eu considero ela como o evangelho que você aprendeu, a mensagem de Deus que você aprendeu, essa caixa maior. E quando você abre essa primeira caixa, você recebe uma mensagem, que é a mensagem de Deus dizendo para você: ide e pregai o evangelho. Basicamente, você já tendo essa primeira caixa de presente, você já conhece a palavra de Deus, você já busca esse caminho, você sabe dos mandamentos do Senhor, você sabe que para poder adquirir sua salvação, você precisa crer e confiar no Senhor Jesus. Você tem que, de fato, se arrepender dos seus pecados e confiar que Ele é o seu Senhor e que você o espera. Então, basicamente, esse presente, esse conhecimento você possui. Então, quando você abre essa caixa de presente, você se depara já com: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, você curioso vai começar a abrir as outras caixas. E aí você abre as demais uma por uma. E cada uma das caixas tem as suas